Olá, galera! Vamos a mais uma aula. Essa aula, ela é do arquivo que está na nossa plataforma Google Classroom, do dia 16 de junho, tá? Então, a gente vai pegar lá o arquivo do dia 16 de junho para acompanhar direitinho aqui o que eu vou explicar para vocês. Então, vamos a mais algumas aplicações de função afim. Vamos a esse exemplo aí. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Quais são as condições do plano? O plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Tá ok? Então, o que acontece? Você tem uma mensalidade de 140 e por cada consulta você vai pagar R$ 20 a mais. Então, você vai acrescentando R$ 20 ao fixo de 140 para cada consulta que você for fazer. E o plano B, a mensalidade, que é o fixo mensal, é de R$ 110. Porém, a consulta acrescida a esse plano fixo mensal, a essa mensalidade, é de R$ 25. Então, vamos lá. Vamos à situação do plano A. Você não se consultou com médico nenhum naquele período, então você vai pagar apenas R$ 140. Você se consultou com um médico, você vai pagar os R$ 140 mais os R$ 20 daquela consulta. Me consultei 2 vezes, vai pagar os R$ 140 mais o valor por 2 consultas, que é o R$ 20 vezes a quantidade de consultas, que são 2. Tá ok? Então, R$ 40. Eu me consultei com 3 médicos. Os R$ 140 mais R$ 20 da cada consulta, que são 3 consultas, 20 vezes 3. Então, aos R$ 140 eu vou acrescentar R$ 60, que é a quantidade de consulta que eu fiz. Ok? Então, agora vamos entender o plano B. O plano B, eu tenho fixo R$ 110. O que acontece? Não me consultei com ninguém, vou pagar os R$ 110. Me consultei com um médico, vou pagar R$ 110 mais os R$ 25 referente àquela única consulta. Me consultei com 2 médicos, vou pagar os R$ 110 mais R$ 50. Por que R$ 50? R$ 25 de cada consulta, são 2 consultas, 25 vezes 2, 50. Então, vou pagar R$ 110 mais R$ 50. E assim sucessivamente. Note que a gente está multiplicando o valor da consulta pela quantidade de consultas que eu estou fazendo e acrescentando aos R$ 140, ao preço fixo. Então, a mesma coisa eu vou fazer no plano B. Eu tenho um fixo de R$ 110 e vou acrescentando um variável, que é o que vai variar de acordo com a quantidade de consulta, que é R$ 25. Então, a partir daqui, a gente já pode determinar a lei de formação da função de cada plano. Como que vai ficar isso? Para o plano A, eu vou chamar de F maiúsculo e vou colocar um A minúsculo aqui. Não, vai ficar muito estranho, calma aí. Eu vou colocar sobrescrito para vocês entenderem que ela vai ficar embaixo, tá ok? Vou colocar sobrescrito aqui. Calma aí. Aqui. Isso, ó. Então, o F da função A. Agora, deixa eu tirar. O F de x
da minha função A. Como que vai ficar? Quem que está variando? Primeiro eu escrevo o valor variável. É os meus R$ 20 da consulta. E eu vou multiplicar isso por X, lembra? Esse X é a quantidade de consultas que eu vou fazer, porque é essa quantidade de consultas que vai mudar. Então, aquele que muda é o que eu chamo de variável, e nesse caso é o X. E eu vou somar isso ao valor fixo mensal, que é R$ 140. Então, essa é a lei de formação da função A. Então, a função A é descrita por R$ 20 vezes a quantidade de consultas, que eu vou chamar de X, isso aqui pode mudar, eu posso me consultar 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes. Então, eu vou fazer 20 vezes 100, que vai me dar o valor, para ser somado ou acrescido ao meu valor fixo mensal, ok? A mesma coisa eu vou fazer agora com a minha função B. Deixa eu sobrescrever também, para poder... Isso. Mesma coisa, eu vou fazer com a minha função B. A minha função B, f de x, ela é... Qual o valor que está variando? É os R$ 25. Ele vai multiplicar a minha variável, porque é ele que vai ficar mudando o tempo inteiro. Então, vai ficar 25x mais o meu valor fixo mensal, que é R$ 110. Essas são as leis de formação da função, tanto para o plano A quanto para o plano B. Deixa eu só botar o B maiúsculo aqui, para vocês entenderem que esse B é o B do plano B, ok? Então, para o plano A, eu tenho o valor que está variando, R$ 20, vezes a quantidade de consulta, que é X, mais R$ 140, que é o plano fixo mensal. E para o plano B, eu tenho 25x, que é o que vai variar, mais o 110, que é o plano fixo mensal. Ok? Vamos para o nosso segundo exemplo? Então, vamos lá. Nosso exemplo 2 aí. Na produção de peças de uma fábrica, uma fábrica tem custo fixo de R$ 16. Vamos parar para pensar que o custo fixo nunca vai multiplicar a variável. Quem vai multiplicar a variável x é sempre o custo que varia, tá? Por isso, custo variável. E aí, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, determina a lei da função que fornece o custo da produção x de peças. Então, vamos botar o basicão lá da lei para formação da função. F de x igual. Primeira coisa que a gente vai fazer. O que está variando? Não é o valor da peça produzida, que é R$ 1,50 por peça produzida? Então, vai ficar... Se eu produzo uma peça, 1,50x, vezes 1. Se eu produzo duas peças, 1,50 vezes 2. E isso vai sempre somando a um custo fixo, que é isso aqui. Se esse aqui que está multiplicando a quantidade de peça produzida, é ele que vai multiplicar o meu x. Então, 1,5, que é a mesma coisa que 1,50, tá, gente? X mais o preço fixo, que é R$ 16. Pronto, tá vendo? Quando você tiver em mente que o valor que multiplica aquilo que vai ficar mudando é o meu coeficiente, é o que a gente chama de coeficiente da variável. É o coeficiente da minha variável. Na hora de montar a lei da função vai ficar muito fácil, porque eu já tenho o coeficiente da minha variável, que é aquele valorzinho que vai ficar fazendo a mudança, que é 1,50. E eu já sei quem é o fixo. O fixo sempre vem escrito aqui, ó, fixo. Então, o fixo é o que vem somando depois do meu coeficiente ali junto com a minha variável, tá ok?
Agora, ele quer saber o custo para produzir 400 peças. Ué, a peça não é o meu valorzinho de X aqui? Então, vou pegar 1,5 vezes 400 mais o meu preço fixo, que é 16. Vamos ver quanto que isso vai dar? Isso é igual a 1,5 vezes 400 vai dar 600. Então, eu tenho 600 mais 16. Então, isso vai ser igual a 616 reais. Esse é o custo para produzir 400 peças. Tá vendo que o que vai ficar mudando é sempre aqui, ó, quem vai me dar o coeficiente angular, que a gente chama, que é o coeficiente da minha variável, o coeficiente da minha variável. Então, ele é quem vai vir sempre junto à minha variável x. E ele vai fazer sempre a mudança, tá ok? Vamos para um terceiro exemplo para fixar isso de lei de formação da função?